O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Quando nós vamos conversar com alguém que precisa da nossa força, geralmente a nossa atitude primeira é de quem ouve. Se a gente vai ao médico, o médico não vai falando de cara: "Você está com isso, 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 isso." Quantas vezes a gente chega, sobretudo numa primeira consulta, o médico faz várias perguntas. "O que te traz aqui? O que você está sentindo? O que eu posso te ajudar?" E assim tantas outras. Primeiro ele nos ouve. Claro que se a gente apresenta o resultado de um exame, é como se a gente estivesse falando por aquele resultado, mas primeiro o médico ouve. Nem sempre a gente sai satisfeito, porque ele fala: "Estou sentindo isso, isso", o médico receita lá, a gente fala assim: "E nem falou nada comigo." Mas primeiro tem que ouvir. Nós vemos algumas passagens, entre elas, quando um mestre da lei perguntou a Jesus qual o primeiro mandamento. Jesus falou: "O que você lê ali?" Está lá escrito: "Ouve, Israel, o Senhor é o nosso Deus." Ouve. Quer dizer que nós precisamos, primeiramente, ouvir. Ouvir para que a gente possa viver, que a gente possa transmitir o que nós ouvimos. A criança ela vai aprender a falar na medida em que ela vai ouvindo. O surdo ele não consegue falar porque não ouviu, não aprendeu. Então, o ouvir é importante. Mas nós precisamos saber de onde vem essa voz. A gente ouve, é meu pai está me chamando, minha mãe, é o filho. E quando nós ouvimos o chamado de Deus, nós precisamos também atender.
Nós ouvimos na primeira leitura, que já vem em sequência desde segunda-feira do livro de Samuel, aquele que nasceu como um prodígio de Deus, porque sua mãe era estéril e todas as outras companheiras zombavam dela por ela não ter filho, e a vida dela era um mar de tristeza. E ela fez o seu pedido a Deus. E dentro desse pedido, ela prometeu que, se fosse atendida, ela consagraria o seu filho a Deus. E aí que nasceu Samuel, se tornou o grande Samuel, grande líder do povo de Deus na história da nossa salvação. Ungiu 2 reis, Saul e Davi, e ele conduziu antes disso o povo de Deus por um bom tempo. Mas ainda adolescente, já com aquela proposta de sua mãe, já foi até morar lá no templo. Como certa noite ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Ele foi a Eli pensando que Eli que estava chamando. Ele era como que um sacerdote do templo. Não estou chamando, volta, vai dormir. Aconteceu pela segunda, pela terceira vez, quando Eli percebeu que a voz não era uma voz comum. Poderia ser um chamado de Deus. Se chamar de novo, você diga: fala, Senhor, que teu servo escuta. Essa frase tão conhecida, tão famosa, que quando Deus nos fala, nós precisamos escutar Deus. A atitude de escuta. Muitas vezes nós achamos que Deus vai nos falar no barulho. Está lá o profeta Elias, que achou que Deus ia falar no barulho, no trovão, no temporal. Nada, foi na brisa suave que ele pôde escutar Deus. Quando nós tiramos o nosso tempo para a nossa oração, precisa ser no silêncio também, num ambiente agradável, propício para que nós tenhamos condição de ouvir a Deus. E Deus nos fala sempre. É preciso que nós estejamos antenados. Só que às vezes a gente comete uma certa, desculpa a palavra, uma certa asneira, que falar: Deus me falou isso para eu falar para vocês. Calma, não é assim. Já vi muita gente brigando com o outro dentro da igreja no sinal, entendam, como igreja, que Deus mandou falar isso para você. Mandou não. Talvez na sua tolice, na sua asneira, você tira alguma coisa, não sei de onde, e você quer descarregar sua raiva no outro, fala que Deus falou para falar aquilo. Deus me inspirou. Olha que Deus inspira a gente no momento mais simples, talvez maior necessidade. Quantas vezes a gente tem que resolver um problema, uma fala, e a gente vai confiando em Deus, e a gente fala: eu acho que nem foi eu que falei, foi Deus que me inspirou naquela hora. Isso acontece com todos nós. Eu digo por nós que falamos em público, padres e outros. Tem dia a gente faz uma homilia e fala assim: nossa, hoje, é a linguagem do povo, hoje eu estourei, Ninguém prestou atenção, ninguém entendeu nada. E eu fico convencido de que eu falei muito bem. Valeu nada. E quantas vezes na simplicidade a gente fala assim: nossa, hoje acho que não valeu não. Chega alguém e fala: olha, aquela palavra que você disse vai fazer mudar a minha vida. Quer dizer, Deus inspira que por aquela pessoa, ou naquela pessoa, que por uma palavra que a gente disse até sem muita confiança, que a vida dela pode mudar. Aí sim pode até confiar numa inspiração divina. No Evangelho nós ouvimos
quando Jesus cura a sogra de Pedro. Ele que está vindo de alguns milagres, a multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, depois vai para a casa de Simão, e Pedro, né? São Pedro, e sabe que a sogra dele está de cama com febre, ele cura a sogra de Pedro. Depois ela, também nessa confiança, começa a servir a Jesus e àqueles que estavam ali. E aí fala que levavam muitos doentes a Jesus. Jesus jamais deixou de atender alguém. Atendeu a todos. Ele poderia, como pode, com um gesto, com uma palavra, com um pensamento, resolver todos os problemas, inclusive o meu que eu tenho, aquilo que eu quero continuar sendo mal, se eu quero, Deus pode me tirar isso, mas Ele respeita a minha liberdade, Ele respeita a minha vontade, e se eu sou livre, se eu quiser ser bom, eu sou bom, se eu não quiser, o problema é meu, mas Deus poderia resolver tudo isso. Mas a todos aqueles que foram apresentados pessoalmente a Jesus, Ele resolveu os seus problemas. Seja com uma palavra, seja no ouvir, seja numa cura, no ressuscitar, no alimentar. Então, isso tudo prova que Ele está sempre presente. Mas Ele não fica preso e fala, aí vem aqui, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Quem sabe a gente, não, tem que só assim, é só nosso, só meu. E Jesus, muitos agarravam a Ele, falavam, fica aqui. Eu devo ir a outros lugares também. Que Ele passe por nossos caminhos, que nos oriente, nos ajude e que nós saibamos perceber a sua presença, perceber a sua fala, mas precisamos estar com atitude de escuta. Escutar só não resolve, é colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Vamos elevar a Ele agora as nossas preces, pedindo que nos ajude sempre a vivenciar a sua palavra, mas que saibamos escutar e dizer o nosso sim. Fala que teu servo escuta. Pela Igreja de Deus, a fim de que ela seja conhecida e respeitada por todos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai nossa prece. Pelos dirigentes do povo de Deus, a fim de que eles sejam dóceis às inspirações do Espírito Santo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas autoridades, a fim de que elas promovam realmente o bem comum das comunidades, rezemos ao bom Jesus. Pelos pais e mães de família, a fim de que eles exerçam cristamente a missão que receberam de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos rapazes e moças, a fim de que na crise da juventude não percam de vista os valores cristãos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelas famílias, a fim de que elas, no modo de levar a vida, deem um autêntico testemunho de vida cristã, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que nos pediram para rezarmos por eles, a fim de que tenham paz e tranquilidade na vida e vivam na graça de Deus, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que de alguma maneira estão sofrendo, a fim de que aceitem o sofrimento com resignação cristã e ofereçam o sofrimento pela sua salvação e salvação de outros, em união com os sofrimentos de Cristo, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Por aqueles que já faleceram, a fim de que tenham encontrado a salvação definitiva,
Rezemos ao bom Jesus. Por nossa comunidade aqui reunida, na fé e na caridade, a fim de que o bom Jesus nos atenda em nossos pedidos, rezemos ao bom Jesus. Ó bom Jesus, escutai a nossa prece. Ó meu Senhor, bom Jesus, que estais na Basílica de Congonhas, braços abertos para acolher com paternal bondade os vossos devotos e derramar sobre todos a plenitude da vossa misericórdia. Eis-me aqui aos vossos pés para vos oferecer, com o tributo de minhas homenagens de adoração, o mais profundo sentimento de dor e arrependimento pelos meus pecados, que tantas vezes vos ofenderam. Ó Senhor, infinita é a vossa bondade em ouvir as súplicas daqueles que até de longínquas paragens se dirigem a vós com fé e confiança. Incomensurável é a vossa compaixão, Senhor. Animado por tantas provas de ternura paternal, lanço-me aos vossos pés, implorando a graça que desejo. E vós, Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Mãe dos homens, a quem o bom Jesus nada recusará, por vossa intercessão, alcançai-me esta graça, ardentemente vos peço. Amém.